O medo de errar é um fantasma na sua vida? Vou te mostrar como mudar essa situação e ter resultados reais na sua vida. Afinal, sentir insegurança perante determinadas situações é natural, inclusive pode ter o seu lado positivo, pois nos torna mais cuidadoso com as nossas ações. Contudo, o medo de errar, quando excessivo, é paralisante e faz com que você deixe de agir, perdendo a oportunidade de crescer e conquistar tudo o que deseja. Se você identificou com isso e esse comportamento, saiba que é possível aprender a lidar com esse sentimento e dar um novo significado à sua vida. E por que eu sei disso? Porque eu já passei por isso e consegui mudar. Então, editor, roda a vinheta, porque hoje eu vou com medo mesmo. Olá, povo maravilhoso de Deus! Certamente você já observou que estamos num novo cenário. É verdade. E eu sei que você já ouviu falar que o erro de tirar a vontade de vencer, de certa maneira, é uma expressão que faz sentido. E por que isso acontece? Pela síndrome do medo de errar. Acaba impedindo você de arriscar, de tentar algo novo, de tomar frente de uma situação do seu próprio interesse e de evoluir. E todos nós podemos sofrer com isso em algum momento da vida. Por isso é importante ficar atento ao próprio comportamento para identificar sinais e trabalhar o problema. Então, nós vamos entender aqui o que causa esse medo de errar. E hoje, estou com medo de errar por um novo cenário? Mas estou aqui! E por que isso ocorre? O medo de fazer algo nos leva a pensar e acreditar que as chances de dar errado são maiores do que de dar certo. E um exemplo é quando a gente sonha em abrir o próprio negócio e não abrimos, pois não acreditamos que somos capazes. E confesso que já passei por esse medo e só venci ele com a busca do conhecimento, a fim de identificar os pontos positivos e aqueles que precisavam ser aperfeiçoados em ter uma empresa. Quando a gente se conhece, nós entendemos a razão para cada sentimento e comportamento e que a gente vai ao longo do tempo apresentando. Assim nós temos a oportunidade de encontrar o caminho necessário para evoluir. E quais são as ferramentas que já tenho e quais eu preciso buscar para me sentir pronta e para ir em busca do meu objetivo? O medo de errar é causado principalmente pela insegurança, que por sua vez é fruto da falta de conhecimento sobre si, sobre suas habilidades, talentos e a sua capacidade de tornar-se melhor. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo tudo. As pessoas vão se evoluindo e aprendendo com o tempo. E isso se aplica a você. Quando tomar a consciência do poder que tem, passará a ter coragem de ir em busca de todos os seus sonhos. E por isso, vem comigo que eu vou te ensinar a evoluir no seu autoconhecimento. Para isso, você precisa entender que é errando que se aprende. Esse é o maior aprendizado que eu tenho. Eu brinco, aprenda a testar. E essa é uma expressão conhecida e muitos a consideram até um clichê. Mas se é chamada assim, é sinal que é verdadeiro. Senão, não seria tão repetida por tantas pessoas. Todo mundo age com o objetivo de acertar, mas são os erros que trazem os maiores e mais valiosos ensinamentos para a nossa vida. Eu aprendi que o ser humano é capaz de aprender na dor ou no amor, mas em mais de 95% das vezes ele vai aprender aonde? Na dor. É importante perder o medo de errar, não querendo incentivar ninguém a ser inconsequente e agir sem pensar, até mesmo que esse não é o caminho. Afinal, é sempre muito importante pensar em todas as consequências dos nossos atos para a gente tomar uma decisão mais inteligente e assim a gente minimizar o risco. O que eu quero te falar é que a cautela e a gestão de risco deve ser equilibrada para que não se transforme no medo que te paralisa e te impede de realizar os seus sonhos e até ir além. Aí você pode estar pensando com essa cabecinha maravilhosa, mas quais são esses sinais, Miriam, do síndrome do medo de errar? Então vamos lá. A primeira
qual é a relação que você tem com as críticas. Entenda que as pessoas que sofrem com a síndrome do medo de errar apresentam uma característica bem clara: a incapacidade de lidar bem com as críticas, mesmo que sejam construtivas e informais. E aí, esses indivíduos, essas pessoas não aceitam nada abaixo do ideal, do perfeito, justamente pelo medo da falha. Por outro ponto que é marcante, é a gente postergar, é a famosa procrastinação, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal. Somente a possibilidade do erro, de não atender às expectativas, faz com que a pessoa evite a definição de algo a empurrar com a barriga. E aí, pensando nessas questões, é importante que você não deixe de seguir em frente na sua vida por medo de fracassar. Afinal de contas, quem te falou que não podemos recalcular a rota, se for necessário? E sim, não é fácil aderir a essa forma de pensar. E aí você deve estar pensando: ela lê os meus pensamentos? E é verdade, o que eu já pensei por isso é justamente o quanto que a gente arrisca e as razões têm um peso grande. Uma outra questão que me impedia de agir era o medo do julgamento alheio. Atira a primeira pedra quem nunca pensou duas vezes antes de tomar uma decisão por causa do que o outro vai pensar mediante aquilo que você vai fazer. Nós sabemos que isso acontece com muita gente, já aconteceu comigo. E o que temos que vigiar é que para isso não venha nos paralisar, porque a vida é de escolhas e você precisa fazer as suas. Ou você nunca notou que quando outras pessoas erram, elas continuam vivendo? Porque com você seria diferente. Por isso, larga essa pereba do medo do julgamento das outras pessoas. Eu larguei, você também é capaz. Querendo ou não, sempre vai ter alguém para te julgar. Sempre. Então aceita que dói menos. A verdade pura e crua é essa. Eu aprendi que fazendo me criticam e não fazendo também me criticam. Então eu tomei as rédeas da minha vida e assumi as consequências das minhas escolhas, sejam elas boas ou ruins. E parei de tentar viver e adivinhar o que as outras pessoas esperam de mim. Nesse processo eu entendi que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E se eu não fizer por mim, ninguém irá fazer. Inclusive, esse é um dos itens que nós trabalhamos na mentoria Acorda e Vai Agir na Sua Vida. Dentro de um processo de conquista dos nossos objetivos, nós temos que diminuir bem a nossa necessidade de aprovação social para a gente conseguir agir em prol daquilo que a gente almeja. E somente assim conquistamos os nossos sonhos. Então tem toda uma metodologia por trás disso. E você está comigo até agora, sei que você é diferenciado e por isso eu vou te pedir: curta o nosso vídeo, compartilhe e comente aqui. Isso é muito importante, gente. Ative o sininho aqui, né? Por quê? Para a gente conseguir chegar em mais pessoas, para que mais pessoas se acordem e se permitam se autoconhecerem, porque juntos somos mais fortes. E eu quero continuar fazendo conteúdos de qualidade. Atualmente eu faço tudo isso sem patrocínio, ou seja, eu pago pela edição, eu gravo sozinha, eu arranjo tudo, eu faço o roteiro, justamente para trazer conhecimento. Inclusive, se você quiser ser o patrocinador aí dos nossos vídeos, entre em contato aqui com a gente, até mesmo que vai ajudar na minha missão, que é aprender, aplicar e ensinar para o mundo, nosso mundo transformar. Por isso, agora eu quero te falar um grande inimigo dos seus sonhos, que está relacionado com o seu medo de falhar, que é o perfeccionismo. Esse, gente, é outro grande empecilho que faz com que muitas pessoas acabem deixando de dar passos importantes na sua vida. Sempre ficam esperando as melhores condições para o seu sonho acontecer. E o melhor momento para começar um projeto é hoje, é o agora. E sabe por quê? Porque você vai ter que errar mesmo. Então aprenda um lema que eu aprendi até com o Érico Rocha, que é um dos meus mentores. Primeiro faz, depois melhora. Primeiro faz nas condições que você tem, até que você tenha condições para fazer ainda melhor. Então, anota isso daí, né? Justamente para você pensar e agir na perfeita condição que você tem no momento de agora e haja. O que eu tenho para te contar, né, para você aí, para colocar na sua cabeça, é que nenhum projeto começa perfeito. Nem na natureza isso acontece. Eu vou te provar, nenhum ser humano nasce andando.
Ele primeiro aprende a se arrastar, depois já consegue engatinhar, depois com o tempo ele se arrisca a dar os primeiros passos. Mas mesmo quando ele cai e isso acontece, ele acaba caindo várias vezes, ele acaba o que? Levantando. Para quê, Miriam? Para tornar a aprender. E é isso que faz com que você, adulto, entenda que é caindo que você vai construir isso. Seria ridículo uma criança que paralisasse só porque ela caiu uma primeira vez, ela nunca iria aprender. Da mesma forma, um perfeccionista, que pode ser você, precisa entender que o erro faz parte desse processo. Assim, o que vai determinar o seu sucesso será a forma com que você vai lidar com isso. Você primeiro, no primeiro erro, se você desistir daquilo que você almeja, você nunca vai aprender e nunca vai saber se iria dar certo. Então eu espero que você escolha agir e escolha entender que você é um ser humano, que está passível a erro, E aí eu te convido a escolher aprender com a falha, de agir da maneira diferente, pois agora que você já tem um aprendizado, que você errou, você vai fazer de uma segunda maneira e você vai ter uma evolução que vai ser diária. Isso vai acontecendo e vai nos permitindo agir. Por isso, mais uma questão que eu preciso te falar é: pare de comparar em relação ao outro. Aqui mora um perigo na nossa voz interior. Quantas pessoas ficam aí com medo de começar um projeto porque olham para o lado e se acham piores que as outras pessoas? Eu já fui assim. Olha o meu primeiro vídeo desse canal, gente. Olá, eu sou a Miriam Oliveira, sou profissional na área de saúde e segurança do trabalho. Meu Deus, que bom que eu aceitei, que naquele momento era o meu melhor e me permiti publicá-lo. E como eu já evoluí e quanto ainda tenho para aprender, para evoluir. Por isso, para com essa mentirinha que você conta para você mesmo. Ah, se eu tivesse aquela família, eu seria feliz. Ah, se eu tivesse aquele corpo, nossa, minha vida estaria resolvida. O que você esquece é que não podemos comparar as nossas trajetórias de vidas, que são diferentes. Afinal, os resultados nunca serão os mesmos. O que podemos fazer é modelar. Aí você está perguntando: mas Miriam, o que é isso? É você avaliar o que a pessoa fez, como ela aprendeu, como ela agiu e visualizar suas oportunidades de trilhar, assim como um outro caminho que eu vou trilhando. Povo de Deus, a beleza da vida está em encontrar soluções para os problemas, sendo você. Você pode se surpreender com a forma como a sua realidade pode mudar, se você confiar um pouco mais na sua intuição. Sim, você pode errar, mas esse não é o fim do mundo. O pior será ter saído do lugar e se arriscado e as coisas que realmente você almejou acontecer não acontecerem. Até mesmo porque você tem que entender que o caminho se faz caminhando. Então você precisa o quê? Caminhar. E aí vem a vozinha assim: mas Miriam, todos estão sujeitos a cometer erro. E a resposta para você é um belo de um sim. Quantas vezes eu já errei? Até mesmo as pessoas que você mais admira já cometeram um erro, porque todos em algum momento da vida já falharam e vão falhar enquanto viverem. É inevitável não se enganar, não ter uma atitude equivocada, falar algo e depois se arrepender. Afinal, gente, somos seres humanos. Com o tempo nós vamos adquirindo mais experiência, mais bagagem, E até mesmo cometendo menos erros. Mas ainda assim estaremos sempre sujeitos a falhar em algum momento. Aceitar que todos nós erramos é fundamental para se livrar desse medo de uma vez por toda e ressignificar essa crença, essa pereba na nossa vida. Agora, entenda com você mesmo uma coisa: você que por um longo período deixou de agir por medo, é natural que sinta dificuldade de mudar essa atitude de uma hora para outra. Por isso, se permita buscar uma ajuda profissional para você agir. Eu aconselho que você comece aos poucos a sair da sua zona de conforto, até que se sinta bem e está completamente fora dela. E aí você conquistar aquilo que você almeja conquistar, os seus sonhos. E por que eu te aconselho a isso? De fazer de forma gradativa, para você ir agindo de forma diferente, se permitindo a fazer pequenas coisas que antes não tinha coragem e que quando perceber terá se tornado o quê? Um hábito, essa coisa nova. Então eu já te dei vários passos aqui para você perder o medo de errar.
mas isso não vai mudar se você não aplicar. E eu sou prova viva disso, que é possível vencer o medo. Alguns momentos, até mesmo falar para ele, eu vou com você mesmo, eu te reconheço, mas eu vou agir com você mesmo. E é nesse ponto que eu tenho que ser, mais uma vez, muito sincera. Não vai ser fácil, mas é simples. Até mesmo que se fosse fácil, todos fariam. E essa não é a realidade que a gente vê por aí. Por isso eu vou te falar algo que foi fundamental para mim. Eu entendi que só conseguiria vencer meus medos se eu abaixasse as minhas expectativas. Por isso eu criei um canal para ajudar uma pessoa a evoluir. E aí eu consegui isso. Depois eu passei para a meta para atingir 10 pessoas. Depois para 100, depois para 200. E eu fui fazendo essa escada. E hoje nós já passamos mais de 1000 pessoas nesse canal. E aqui é importante você entender que a escada se sobe degrau a degrau. E por que que isso é fundamental? Por que que isso leva um tempo para você fazer essas grandes evoluções? Isso está tudo bem. Sempre busque sair do seu lugar. Não importa o quão longe isso seja, você pode se surpreender com a quantidade de coisas boas que podem acontecer nesse meio tempo. O que importa é se movimentar. Por isso, se permita ser você e a sua melhor versão diariamente. Então, pega um papel e uma caneta aí. O editor vai colocar as perguntas para vocês, justamente porque para vocês se permitirem a responder. E a primeira dica é: se exponha para perder o medo de errar. Está com um projeto em vista? Quer fazer uma coisa nova? Deseja mudar um hábito? Ficou com vontade de testar um novo hobby? Então comece, para de calcular exaustivamente as margens de erro, da probabilidade que aquilo pode dar errado. Acorda e vai agir, dê o primeiro passo, se dê a oportunidade de experimentar uma coisa nova. Se você não gostar dela ou se der errado, está tudo bem. Esse será o aprendizado. No mínimo você sairá dessa experiência sabendo pelo menos uma coisa nova sobre você mesmo. Ou que você não gostou, ou que não deu certo, ou que realmente não era aquilo que você imaginava. Você estará saindo da estaca zero. Outra questão, coloca aí, caminhe com pessoas que te incentivem a perder o medo de errar. Claro que será muito mais difícil perder o medo de errar se você tem ao seu lado alguém, sugerindo obstáculos por meio desse caminho o tempo todo. Gente, há diferença entre vários tipos de pessoa e isso é fundamental. A gente precisa ter verdadeiros mentores aos nossos lados. E os mentores identificam o seu desejo e te ajudam a escolher melhor o caminho para chegar. Fuja de pessoas que te desmotivam e simplesmente apontam obstáculos e não te ajudam a chegar a lugar nenhum. Afinal, para isso, já tem a sua vozinha interna, não é? Que fica o tempo todo. Será que vai dar certo? Então você não precisa de mais ninguém. Então identifique e comece a conviver com pessoas que realmente vão te engrandecer, vão somar. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, realmente conviva com pessoas que vão levar você a ter esse sonho adiante, e perceber que você vai ter obstáculos e elas vão estar ali para te ajudar, para justamente a te ajudar a recalcular essa rota e você verá, que você pode chegar aonde tanto deseja. Outra questão que já falei e vou reforçar, procure ajuda profissional. Como ficou claro aqui para você, a superação do medo de errar se torna mais fácil quando você está sendo acompanhado por pessoas certas. No entanto, não é só os amigos e familiares que você pode contar. A gente tem aí os psicólogos, terapeutas, mentores que estão aptos para te ajudar a encontrar a raiz do seu medo. Mais do que te ajudarem a lidar com essa superficialidade que está aí e que você realmente não sabe a razão disso tudo, de uma forma mais profunda. Eu falo que terapia é vida, gente, te incentiva a dar esse primeiro passo, se permitir. Já está mais do que em tempo de você perceber que os terapeutas não tratam apenas a loucura. Na verdade, eles estão disponíveis para ajudar qualquer pessoa que precise entender a si mesma a lidar melhor com os seus desafios da vida. E certamente, fazendo essa análise sobre você mesmo, você conseguirá ter avanços muito mais rápido do que teria se estivesse caminhando sozinho.
E para isso a gente também tem a nossa mentoria, Acorda e Vai Agir na Sua Vida, para te ajudar a se autoconhecer, desenvolver e agir com uma metodologia que já fizeram várias pessoas, inclusive eu, alcançar vários resultados na minha vida. E tem uma descrição aqui no link desse vídeo que você pode colocar aí os seus dados para uma próxima turma. Eu não sei quando teremos outra turma, mas deixa aí que a gente vai entrar em contato. E se acostume com essa ideia de errar. Se você já começar um projeto sabendo que ele vai dar errado em algum momento, realmente ele vai te impulsionar para você tirar esse passo aí. Então, eu não estou falando que você deveria esperar o fracasso, não é isso. Estou falando que você já poderia esperar o erro, e isso é você fazer uma reflexão daquilo que vai te obrigar a mudar essa rota. E é importante ter essa mentalidade, porque isso irá acontecer na grande maioria das vezes. Ter a ilusão de você, que você vai acertar na primeira vez, em tudo que você fizer, é uma ilusão. Um atleta precisa treinar muito para ser bom. Uma mãe não nasce pronta no parto, ela vai errar muito nesse processo. Um artista não vai ganhar um prêmio na sua primeira obra de arte. A vida é assim, feita de processos que são feitos de erros e acertos. Se você já ter isso em mente, você não sofrerá tanto. Então, ponha suas expectativas no lugar. Uma dica que fez muito sentido para mim é: se informe sobre as histórias inspiradoras. Às vezes você está tendo uma ilusão que essas pessoas não tiveram erro. E se esse é seu caso, está na hora de você parar, que você é a única bolacha do pacote. Não é bem por aí. Alguns grandes empreendedores já faliram alguma vez, alguns grandes nomes do cristianismo já pecaram, excelentes pais já falharam com seus filhos e por aí vai. Como eu já falei, faz parte da nossa experiência. Eu erro gravando vídeo e nem por isso fico corrigindo, porque isso me recorda toda essa história, me recorda entender que assim como essas pessoas, eu também tenho que me permitir para me ter uma trajetória que tanto sonho. E isso vai te permitir a mostrar o quanto isso vai te trazer aprendizado e amadurecimento. E lembrar que você não pode desistir daquilo que você tanto almeja. Você precisa aprender e seguir em frente. Agora que eu já te ensinei vários pontos, eu quero fazer mais algumas perguntas para você. Fazer a si mesmo. Então eu pergunto para você e você responde aí. Quando estiver sendo paralisado, anote todas as questões. São perguntas muito simples, as quais você já deve ter ouvido em algum momento da vida, mas que são importantes você refletir por elas. Elas podem ser decisivas para você abandonar o medo de desistir e seguir em frente, sem medo de errar. Então seja sincero com você e esse é o momento aí, tá? Editor, coloca aí a pergunta para a pessoa. Quem irá perder mais se você desistir do seu projeto? Muitas pessoas podem ter várias opiniões sobre aquilo que você deseja fazer, mas no final das contas, você precisa ter em mente quem é que vai ser afetado pela sua desistência. Será você ou elas? Quando você tiver noção disso, você perceberá, na maioria das vezes, que será você. E por essa razão, aí, não é muito bom que você supervalorize a opinião das outras pessoas em detrimento da sua. Lembre-se que se algo der errado, isso não será o fim. Todo mundo já passou por frustração em algum momento da vida. Então, você não será o primeiro e não vai ser o último. Tenho certeza com isso. Outra questão para você pensar é: se você errar, o que de pior pode te acontecer? Digamos que deu tudo errado. O que de pior irá acontecer na sua vida? O que você vai pensar que vai ser muito grave? Você pode ser bom em pensar em mais sobre assunto, mas envolver uma perda significativa de dinheiro ou a perda de voz em uma apresentação importante, saiba que é possível dar a volta por cima. Inclusive, eu já superei vários desses problemas. Tenha em mente que às vezes você terá que assumir alguns riscos para viver aquilo que você deseja. Como eu disse, Santa Teresa coloca que é justo que muito custe o que muito vale. Por isso, se você não se prive dessas experiências como
essa. Você vai perceber que mesmo tendo que lidar com algumas mudanças de percurso, você terá mais ganhos do que permanecendo no lugar que está. Outro ponto é, você não está com as expectativas altas demais, né, por aquilo que eu expliquei. Pode ser que você esteja com medo porque você está se comparando com uma outra pessoa que já está a um nível muito mais experiente que você. Então lembre-se que o primeiro livro que você vai escrever não vai ser um best-seller, né? Ou que sua música já vai ser premiada no Grammy. Talvez o seu primeiro livro ficará salvo numa pasta do Drive. Inclusive eu tenho um que eu comecei e que eu estou lembrando disso. Mas ele foi um degrau para mim descobrindo várias outras coisas. E pode ser que no seu 10º livro ele seja anotado. Então, está entendendo como funciona esse processo? Infelizmente, muitas pessoas acabam jogando fora os seus sonhos por quererem que eles aconteçam de forma imediata, sendo que isso não ocorre normalmente. Então, abaixe sua expectativa e analise você, a sua história. Vai levar um tempo, mas você vai chegar lá. E sabe por que você vai chegar lá? Porque você vai se permitir dar o primeiro passo. E isso é um ponto que eu já falei, né, no vídeo aqui. Vou deixar aqui para vocês. Se permita o quê? Se perdoar quando errar. E pode ser que no passado você tenha errado, mas agora está aqui. Então vai demorar e quanto mais demorar, você vai buscar aprender com isso, né? E até mesmo seguir em frente. O passado é para nos ajudar a entender o quanto que eu já evoluí, o quanto que eu preciso fazer também uma revolução. E aí, como eu já disse, o erro não precisa ser o fim da linha para você. É possível recalcular, né? Justamente para que tudo isso mude, para você abrir a sua cabeça e perceber que é normal errar. Agora que você já está mais experiente e maduro, vai lidar com isso de uma maneira mais cautelosa, de uma forma diferenciada, né? E conseguir chegar onde você realmente quer chegar. Então, avalie e busque informações de quem mais já passou por isso. E eu te garanto que várias pessoas já passaram por isso. E é importante você ter em mente que realmente você não é a última bolacha desse pacote, né? E em algumas situações, você vai se perguntar, quem mais já passou por isso? Né? Você vai encontrar vários exemplos de pessoas que já superaram e deram a volta por cima. Então use esses exemplos como inspiração e se jogue nessa experiência. Somente assim você vai se permitir a ser tudo aquilo que almeja. Espero que você tenha entendido que está sujeito a falhar. E por mais que se esforce, se planeje, né? Você tem que se permitir a dar o primeiro passo. E o primeiro passo é parar e perder o medo de errar. É substituir o pensamento não vou conseguir por eu vou dar o meu melhor. E caso não consiga, irei me manter firme e aprender a crescer com os meus erros. Então se permita ser tudo aquilo que você nasceu para ser. E entender que nem sempre é pessoal. E muitas vezes que os erros e acontecimentos não foram causados por você especificamente. E existem inúmeras circunstâncias decisivas na vida e nem todas estão diretamente relacionadas a você. Então, evite pegar toda a culpa para si e ficar se martirizando. Prefira ser protagonista da sua própria escolha. Tenha consciência do seu potencial. E o medo é resultado dessa insegurança. Então, para combatê-lo é necessário conhecer esse potencial e adquirir essa autoconfiança de que você é capaz. Pessoas confiantes conseguem lidar melhor com os erros, porque sabem que elas não são aquilo que o medo representa, mas que elas podem se tornar melhor a cada tropeço. E muitas pessoas de sucesso foram consideradas fracassadas. Você sabia que o Albert Einstein, o gênio, foi aconselhado a abandonar os estudos porque disseram que ele era um fracassado? Imagina se ele tivesse escutado essas pessoas. Então, não faça isso com você. Se permita e venha aqui e fale para mim. Cabe você fazer o caminho que quer seguir. Cabe você a sonhar e agir em prol de tudo aquilo que você pode ser. Ok? Ah, peraí.
antes de terminar esse vídeo, a Miriam tem um recado especial para você. Eu vou deixar agora um presente para você, porque eu quero que você conquiste todos os seus objetivos. Gente, isso é minha meta, pessoal. Você não tem noção. A felicidade que eu tenho em conquistar os meus objetivos, eu quero que todo mundo passe por isso. Por isso eu criei um e-book de presente para você, que está na descrição desse vídeo. É um e-book Acorda e Vai Agir na Sua Vida. Baixe ele, imprima, escreva e coloque os seus objetivos. Ele vai te ajudar nisso. Vamos juntos fazer um mundo melhor. Se permita fazer um mundo melhor. Aqui eu mais uma vez falo da nossa corrente do bem, de você se permitir. Eu estou arriscando e junto com você eu quero na corrente do bem. Então curta, compartilhe e vamos levar esse vídeo para mais pessoas. Conto com você e deixe seu comentário aqui. O que mais te impactou? Eu vou adorar saber, eu adoro ler os comentários e adoro ler a evolução. Inclusive fale desse novo cenário pra gente. Ele está um pouquinho diferente, justamente para você. Vamos com tudo, seja a sua diferença e faça o seu melhor. Até um próximo vídeo.